São 5 para 6 da manhã. Olha os passarinhos fazendo anarquia, as mulatas, né? As maritacas. Tá cedo ainda, nós já estamos voltando para casa. Eu acho que eu tô cansado. Apesar de ter sido cedo, eu tive que vir muito rápido. Água para minha mãe, dei um abraço nela. E tô voltando. Eu quero chegar em casa a tempo do discurso na sala lá. O que eu prevejo? Eu prevejo que ele vai chamar de maneira educada, mas não necessariamente gentil, os árabes de covarde, bundão e traidor. E vai falar, porra, mas que merda é essa? Tá o Estado de Israel agredindo outros muçulmanos, agredindo outros árabes, e vocês estão aí preocupados com o dinheiro que vocês enfiaram na bunda? Tem coisa mais importante que a dignidade e tal. Então assim, eu acredito que o discurso dele vai ser mais ou menos nesse tom. Chamar os demais árabes e os demais muçulmanos na regulagem, né? A Liga Árabe, a Organização da Cooperação Islâmica, que inclusive vai se reunir esses dias, então com certeza eles serão chamados a agir. É aquilo que a gente comentou ontem. É uma guerra civilizacional. E os árabes são a mais numerosa civilização do mundo hoje em dia. O Ocidente tem 1 bilhão de pessoas. Assim, se a gente força muito, e inclui não o Japão, Tóquio, certo? Se a gente força muito, inclui Tóquio, Seul, Taiwan, quer dizer, forçando, o Ocidente tem 1 bilhão de pessoas. O mundo islâmico tem 2 bilhões de pessoas. A África, 1 bilhão e 400 milhões. A Índia, cerca de 1 bilhão também, porque você tem que tirar os que pertencem à civilização islâmica, certo? Então 1 bilhão e 100 milhões, vamos colocar. A China, 1 bilhão e 400 milhões. Você tem que tirar os que são muçulmanos, né? E assim, com muito... Então você pode considerar, e a civilização confucionista é maior, que inclui Taiwan e tal, o próprio Vietnã. A civilização confucionista dá 1 bilhão e meio de pessoas tranquilo. Mas a civilização islâmica, ela possui 2 bilhões de pessoas. A civilização latino-americana tem o que? Uns 600 milhões, um pouco mais, 650 milhões. Então, repetindo, reiterando, a civilização islâmica hoje é a mais numerosa desse mundo. E eu penso que em algum momento eles vão cansar do papel de subalterno, do papel secundário, do papel submisso, do papel quase humilhante a que eles foram colocados. Então, eu creio que o Nasrallah vai falar sobre isso, certo? Bora, não tem jeito não, vai isso mesmo. Assim mesmo, sair do Flamboyant, atravessando pelo bosque de Pau-Brasil. E na direção do sol poente. Bora lá. Então vamos lá. Não é que os entes nacionais sejam pessoas, que eles possuam personalidade, não é o caso. Mas dá pra gente fazer algumas analogias, porque seja pela própria história, pelo próprio histórico civilizacional, pelo próprio modelo político e econômico, essas nações têm características que acabam conduzindo as ações delas no campo geopolítico. Então vamos lá. Vamos começar pelo sistema econômico. A China é socialista. A China é um estado socialista. A Rússia também, mas de um outro modelo.
A Rússia é, junto com o Irã, quase a perfeita definição do socialismo industrial eurasiano, certo? A Índia é capitalista, mas capitalista industrial. Então nós temos 3 sociedades industriais. Isso é importante porque é imperativo distinguir modelos do capitalismo atrasado, agrário financeiro, né? O caso do Brasil. O Brasil é um país de capitalismo atrasado, agrário exportador, controlado pelo sistema financeiro. Acho que isso define muito bem o país. Se eu fosse um estrangeiro, vamos imaginar que eu seja um estrangeiro, e tem que definir o Brasil para os outros. Qual seria a minha definição? O Brasil é um país capitalista, atrasado, agrário exportador. Certo? Capitalismo atrasado, agrário exportador, controlado pelo sistema financeiro. Então isso define bem o Brasil. Certo? No mesmo sentido, os Estados Unidos seria um país de capitalismo avançado. Repare, o avançado não é nem positivo nem negativo. Na verdade é positivo no sentido de que é contrário àquilo que é normativo. Positivo quer dizer baseado em fatos, certo? Não quer dizer que é muito bom ser um país capitalista avançado, porque ser capitalista avançado significa que uma pequena quantidade de pessoas detém a maior parte da riqueza nacional e a grande maioria é pobre e explorada. Isso define muito bem os Estados Unidos, certo? Esse é o sentido de capitalismo avançado. Capitalismo avançado não é aquele em que todos vivem bem, uma terra onde emana leite e mel. Não, é uma terra onde poucos bilionários e uma oligarquia corrupta gerem e gestionam uma sociedade. Isso é praticamente a definição dos Estados Unidos. País de capitalismo avançado, financista, certo? Não é produtivo, é um capitalismo avançado, financista. Bom, isso define bem os Estados Unidos. Capitalismo avançado, sociedade quase estamental, liberal, financista. É uma ótima definição dos Estados Unidos. Então nós sabemos o que é o Brasil e o que são os Estados Unidos. Ambos são capitalistas, mas de natureza distinta. O Brasil é um país de capitalismo atrasado, agrário exportador, dominado pelas finanças. Os Estados Unidos também são dominados pelas finanças, largamente dominados pelas finanças, mas é um capitalismo avançado, na medida em que as relações são quase todas capitalistas, tem muito poucas relações consuetudinárias, solidárias dentro dos Estados Unidos. Isso ainda existe no Brasil. É nesse sentido, gente, que eu falo que o Brasil é um capitalismo atrasado. Não é que eu quero dizer que num momento qualquer o capitalismo vai tornar o Brasil um país rico. Isso não acontece. Isso evidentemente não acontece. Esse não é o objetivo do capitalismo. Levar ao progresso, ao desenvolvimento, à riqueza. Isso não existe. Quando eu falo capitalismo atrasado, é que muitas das nossas relações econômicas são consuetudinárias. E ainda existem muitos laços econômicos baseados na solidariedade. Então isso faz o capitalismo brasileiro atrasado. Certo? Esse ponto. E baseado na exportação de commodities, né, minérios e agronegócio, que é a cara da pobreza, aquele padrão africano da década de 1970. Nenhuma nação rica, desenvolvida, depende do agronegócio. Vocês com certeza não devem ter ouvido falar, né? Perdão. Não devem ter ouvido falar do agronegócio luxemburguês, do agronegócio barenita, do agronegócio suíço, do agronegócio alemão, do agronegócio japonês. Agronegócio, para começar, nem existe, né? Setores de economia clássica, primário, secundário, terciário, e no limite
Setor quaternário, segundo alguns. Peraí, gente. Eu amo amoras, tá? Pensa uma frutinha que não rende. Demais uma moreira pública, né? Qualquer cidadão passa e pega a sua amora. Então, a gente fica aqui. A gente fica aqui. Gasta 1 minuto para pegar cada amora. Mas tudo bem, porque todo mundo compartilha. Nem uma amora do jeito que eu gosto, é que as docinhas, chega de... Não tem. Bom, voltando. O caso brasileiro, ele é complexo. Porque nós temos uma elite política antinacional e antipopular. Ela quer muito se sentir globalizada. E isso influencia muito a classe média, né? Se você dá uma olhada nos Faria Limers, cara, as pessoas já estão beliscando as mangas para ver se está madura. É claro que não estão. A cor é diferente. Uma manga madura, ou mesmo uma manga de vez, ela já tem tons escuros. Por exemplo, essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui vai ser a primeira a madurar. Mas é óbvio que como ela está muito na vista, alguém vai apanhá-la, né? E muito dificilmente vai ser eu. Mas alguém vai. Essa é a Sabina. Melhor manga que existe. Então a disputa por ela. Ah lá, as pessoas já estão ali apanhando mangas. Adoro isso. Cara, eu acho massa demais. Aí isso aqui é quase um exemplo de capitalismo atrasado. Porque não é uma relação mercantil. Essa manga não está sendo vendida. Certo? Essa manga é pública. Olha lá, as pessoas vêm e apanham mangas. Igual tá no parque, perto da minha mãe. São mangas públicas. Perfeito? Aí se você vem mais cedo, se você tem alguém jovem com você, você põe ele para subir e você só cata as mangas. Tipo isso. Ah, um enorme pé de cajá. Cara do céu, como eu tô velho. Eu lembro do meu último ano na escola agrícola, quando esse pé de cajá foi plantado. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho desse pé de cajá. Fala sério. Eu vou embora desse mundo e eu tenho quase certeza que ele fica. Eu acho isso fantástico. As árvores são uma coisa. Olha lá, outro pé de flamboyante. É por isso que eu distraio, né? É difícil fazer uma análise. Na verdade é fácil, é só ignorar. Mas quando você começa a ignorar a flor, cara, você tem um problema na sua vida. Certo? Se você... Pô, tô diante de um flamboyant maravilhoso ao pôr do sol. Certo? Olha que maravilha de flamboyant. Não dá para ampliar porque eu coloquei o modo super estabilidade para tremer menos. Mas, né, eu vou deixar de falar de flor para falar da elite brasileira. Não merece isso não, cara. Mas, Sérgio Buarque de Holanda acho que foi o primeiro a perceber, né? Na verdade, todos. Eu não vou focar naqueles que tiveram uma análise menos marxista. Porque Marx não se preocupava com alma. Então vamos ficar com Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Darcy Ribeiro. Gilberto Freire destaca numa abordagem culturalista a característica única do nosso povo, que é a miscigenação, no que Darcy Ribeiro concorda. Evidentemente não nos mesmos termos, mas concorda. Ele entende que a sociedade brasileira é uma experiência única. Na verdade, existiu outra sociedade que foi fundada mais ou menos nos mesmos moldes, a romana. Roma só se tornou uma grande civilização porque incorporou estrangeiros. Diferente de Atenas, por exemplo. Por que Roma avançou e Atenas parou?
Atenas era uma sociedade xenófoba. Uma sociedade profundamente xenófoba. Era uma sociedade imperialista, certo? Era uma sociedade imperialista, mas era uma sociedade xenófoba, no sentido de que estrangeiros não podiam ser cidadãos. Se você era um estrangeiro em Atenas, você só era melhor do que um escravo ou que uma mulher. Então isso era muito pouca coisa. E evidentemente os limites do crescimento ateniense foram atingidos logo, porque sem estrangeiros, sem força criativa, sem crescimento populacional, o poder declina. Como era sociedade imperialista e ao mesmo tempo xenófoba, isso foi um erro, uma combinação péssima. Porque como sociedade imperialista, que Atenas era, ela buscava estender o seu poder na Liga de Delos para várias cidades-estados gregas, certo? Só que como sociedade xenófoba, ela não abria espaço na própria cidade, no próprio poder, na própria democracia, nem para mulheres, e aí você exclui metade da população, nem para estrangeiros e não para escravos. O problema de Atenas, do ponto de vista econômico e político, não foi a escravidão. Roma lidou muito bem com isso. A questão de Atenas foi a xenofobia. Sabe, a atitude xenófoba, o exclusivismo político ateniense impediu que Atenas crescesse. A verdade, era um povo brilhante, diferente de Roma. Roma não tinha gênio criativo. Não houve nenhum grande cientista romano. Não houve nenhum Arquimedes romano. Certo? Nem o Arquimedes. Nem o Eratóstenes romano. Porque Roma não favorecia isso. Roma era uma sociedade parecida com a britânica, muito prática. No sentido de estúpida mesmo. Grosseira, vulgar. Que estava preocupado com a questão econômica, com dinheiro. E existe uma afinidade muito grande entre anglo-saxões e romanos. Se vocês olharem no horrível sistema educacional dos Estados Unidos, vocês vão ver que o americano médio não sabe, mal sabe localizar o Canadá e o México no mapa. Porque para eles só existe os Estados Unidos. E a história é só dos Estados Unidos. Mas tem uma que eles contam, a romana. A história romana conta. A história romana é contada. A história romana é importante para eles. Porque eles se sentem como uma espécie de nova Roma, de um grande império. Eles se inspiram em Roma. Certo? Porque de fato há muita similaridade entre a elite romana e a elite americana, entre a sociedade romana e a sociedade americana. A ânsia imperialista, o expansionismo, a escravização, sabe, a exploração, tudo isso é tanto romano quanto americano. E vejam, a Inglaterra também encontrou rápido. A Inglaterra é um caso ateniense. Ela chegou a fazer um grande império, mas como os atenienses, a cidadania era fortemente limitada. A participação política era fortemente limitada. No auge do Império Romano, o direito de cidadania foi estendido a muita gente, mas nem isso no auge do Império Britânico. No auge do Império Britânico, os indianos não votavam. E eles eram o grupo mais numeroso dentro do Império Britânico. O Império Britânico, no seu auge, chegou a ter 450, 500 milhões de habitantes, 300 milhões dos quais indianos. Totalmente ausentes do sistema político. Totalmente ausentes. Certo? Apenas uma elite de origem britânica tinha alguma representatividade no parlamento. Mas os indianos em si nunca tiveram, de fato, representatividade no parlamento britânico. Era um império que só considerava súditos os ingleses étnicos. Nesse sentido, muito ateniense. Evidentemente é um modelo que se esgota rapidamente. Como Atenas se esgotou rapidamente, o Império Britânico também se esgotou rapidamente. A gente tende a achar que o Império Britânico foi muito fantástico e, bom, a gente estuda a história desses otários
né? Mas é porque o nosso sistema educacional é baseado em livro didático deles. E muitas das pessoas que formularam os livros didáticos estudaram de pessoas que veem o mundo a partir de uma perspectiva deles. É como se eu fosse um porco e enxergasse o mundo a partir da perspectiva do açougueiro. Certo? A gente estudou muito pouco história indiana, história iraniana, história árabe, história chinesa, história russa, história latino-americana. A gente não é tão melhor assim que os Estados Unidos. É porque eles só estudaram eles em Roma. Mas, né, o ensino de história no Brasil, a prova que ele é defeituoso, principalmente no Centro-Sul, é a quantidade de pobre eleitor do Bolsonaro. Quantidade de preto que vota em branco. Quantidade de mulher que vota em homem. Quantidade de trabalhador que vota em patrão. Quantidade de peão, eu falo por Goiás, que vota em fazendeiro. Certo? É tipicamente fruto de uma educação ruim. E isso é proposital. Parece que alguém aí, não sei qual cineasta, vai sujar eternamente a reputação e a carreira por causa dos caraminguás, né? Fazer um filme sobre o Temer. Nossa Senhora, socorro, não vejo a hora, né? De assistir um filme sobre o grande Temer. Ou as pessoas por dinheiro perdem muita dignidade. Certo? Muita dignidade. Cruz, dá medo de ser assim. Mas enfim, o caso brasileiro é um caso estranho, porque a nossa elite, ela sempre quis ser global, ela quis ser aceita. Houve desde um branqueamento da população, né? E assim, o povo brasileiro, se você pega as pessoas inteligentes dentro do povo, Lima Barreto, vamos pegar o homem que falava javanês como referência. Uma obra clássica. Não vai nem pegar. Eu gosto muito do clássico de Lima Barreto, Cortiço, mas gosto muito de que dá uma pista do que era o Brasil. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Mas eu acho que a primeira obra, fim do século XIX, começo do século XX, que retrata a sociedade brasileira e a elite brasileira, sem dúvida alguma era o homem que falava javanês. Porque mostra o tanto que a nossa elite é burra, é facilmente enganada, e o tanto que ela se deixa enganar, engambelar facilmente, e nas entrelinhas mostra que o cara não podia aspirar a ser embaixador por causa da cor. Certo? Não podia, o herói não podia aspirar a ser embaixador por causa da cor. O Brasil, e isso ele retrata muito bem o positivismo, né? O governo militar e tal. A tentativa de branquear a população, a tentativa de ser aceito por ser branco. Bom, se nós tivermos uma população branca, nós seremos um país desenvolvido. Se nós formos brancos ou escolhermos representantes brancos, nós seremos aceitos no mundo. E uma coisa extraordinária, que até 1930, se você dá uma olhada nas fotos dos presidentes, você vai ver que Nilo Peçanha, por exemplo, ele é preto. Mulatão preto, Nilo Peçanha era preto. Certo? Nós tivemos ministros supremos pretos. Os governantes do Brasil até 1930, eles eram uma mistura de preto com indígena e branco, uma mistura bem brasileira. A partir de Getúlio Vargas, não. Começa a surgir um tipo bem mais branco e europoide, né? Médici, Emílio Gastazzo Médici, Ernesto Geisel, certo? E aí, bom, chegou a redundar em um branqueamento muito mais explícito da sociedade brasileira. Porque historicamente ela também era racista. O racismo não existia em Atenas. O racismo, diferente da xenofobia, que é inata dos grupos humanos, o racismo ele é uma criação europeia. Tem até um autor, Conde de Gobineau,
foi o criador do racismo. Racismo é uma doutrina intelectual. Assim como o sionismo é, o nazismo foi, o fascismo foi, o comunismo foi, o capitalismo é. São invenções europeias. Certo? São invenções europeias. Mas enfim, desde o homem que falava javanês, se vê essa preocupação de agradar o estrangeiro. Cara, você quer um melhor exemplo disso? Cristo Redentor. O Cristo Redentor abre os braços para quem vem de fora e dá a bunda, vira as costas para o interior. Ora, Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Você vai colocar uma imagem de Cristo no morro, você tem que colocar ela abraçando o Brasil. O Brasil estava para o interior. E não. Ele está mostrando as costas para o povo brasileiro. Braços abertos é para quem vem de fora. Entende? A posição do Cristo Redentor diz muito sobre a nossa sociedade, mas diz demais sobre a nossa sociedade. O Brasil que virou as costas para o povo brasileiro e abre os braços para o que vem de fora. Certo? Isso não podia ter uma coisa mais representativa do Brasil do que o Cristo Redentor. Nesse sentido, você vê a grande imagem do orgulho africano do Senegal, que é uma estátua fantástica. Ela abraça a África. A estátua da Mãe Pátria, na Rússia, em Volgogrado. Deixa eu mostrar elas aqui para você. Ela abraça a Rússia. Certo? Agora, veja, por exemplo, a posição escolhida para a Estátua da Liberdade. Ela mostra poder para quem vem de fora. Tipo, áreas quase que de ameaça. Esse é o nosso valor, não chegue. É diferente, muito diferente da estética do Cristo Redentor. Abraça que vem de fora, dá as costas, mostra a bunda para o povo brasileiro. É muito típico. Muito típico. Mas, Leda, quando esse país simbolicamente, você vai perceber que ele tomou jeito. Quando você pegar a estátua do Cristo Redentor e virar ela. Não é mexer em nada, não. Simplesmente pegar ela e virar. Certo? Simplesmente pegar ela e virar. Ela vai abraçar o povo brasileiro. O abraço dela vai ser na direção do Brasil, não do Oceano Atlântico. Aí eu vou saber que esse país fala, porra, nós respeitamos o nosso povo, nós nos amamos. Mas antes disso, não. De forma alguma. É mais do mesmo. Mas voltando à nossa discussão sobre esses países, né? Acabamos não falando. Mas vamos. China, Rússia, Índia. Resumidamente, a Índia é capitalista industrial. China é um regime de democracia consultiva, popular, socialista, industrial. E a Rússia também é socialista, industrial e eurasiana. Um regime, eu não diria, não é uma democracia burguesa, estrito senso. Nem é uma democracia popular. Certo? O regime que define a Rússia é um regime de governo eurasiano. Tipicamente eurasiano. A Índia não chegou nesse nível de governo eurasiano. A Índia ainda flerta com costumes herdados da Inglaterra. Ela já começou a mudar o nome das cidades, mudou o nome dos rios, para fazer com que as coisas sejam mais indianas, mas o regime político indiano ainda é fortemente influenciado pelo britânico. As leis indianas ainda têm muito da lei britânica. Então a Índia ainda não conseguiu se libertar do colonialismo. A China nunca foi colonizada, nem a Rússia. Então, os regimes políticos chinês e russo são mais autênticos, mais afins às próprias civilizações. O indiano não. O indiano ainda carece de uma coisa típica da Ásia, que é o líder autocrático forte. O Irã tem essa liderança autocrática forte, ainda que seja um poder compartilhado entre os dois Said.
Ali Khamenei, né, que representa um poder superior, né, tá acima dos outros, de natureza religiosa, e o Ebrahim Raisi, certo? Ele não tem tanto poder assim não, mas o Ali Khamenei, ele representa muito esses governos asiáticos de líder forte. O Putin é tipicamente um governante asiático, um líder forte. Xi Jinping, santo Deus, aquilo sabe? Então assim, e você vê isso em muitos países da Ásia. A Ásia, a democracia burguesa, nunca vai prosperar na Ásia, certo? Você tem nesses países que são colônia dos Estados Unidos, Filipinas, a Coreia ocupada, você tem simulacros de democracia burguesa. Você tem na Índia e até na Indonésia governos que também não têm natureza asiática, porque são países inventados. Nunca houve uma Índia, nunca houve uma Indonésia. Então foram estados, nações criados mais ou menos do nada pelo colonizador, que ainda enfrenta, portanto, a dificuldade de ter seu próprio sistema político, ou um sistema político afim ao que é normal entre os asiáticos, certo? Eu não estou dizendo que o Modi e o Widodo sejam maus governantes, não, de forma nenhuma, são bons governantes. A questão é que eles ainda estão muito limitados por essa onda de democracia burguesa, sabe, democracia representativa, essas bobagens que a Europa impôs. Eu vejo, de verdade, eu gosto do Modi, porque eu vejo ele trabalhando para fazer de Bharat, da Índia, né, Bharat. Acho que mudar o nome do país é um avanço muito grande, sabe, um avanço muito grande. Porque Índia é um nome dado de fora, como Indonésia é um nome dado de fora, certo? O ideal seria Malásia e Indonésia se unirem e libertar Irian Jaya e Papua Ocidental, que não tem nada a ver. E aí você tem uma grande nação, né? Sei lá o nome que eles forem dar naquilo, mas o nome dado por eles. Malásia, por exemplo, é um império malaio. Então, Grande Malásia, alguma coisa assim. Seja como for, é chegada a hora de verdade dos estados da Eurásia e África e daqui da América Latina ganharem soberania. Chega de seguir o Ocidente, chega de comprar os valores do Ocidente como se fosse da humanidade. Sendo que a coisa que eles menos são é humanas. Nós precisamos do verdadeiro humanismo.